22 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 126. Carta misteriosa. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Lin Bai queria perguntar ao tolo Li por que ele estava aqui. Afinal, era difícil para ele resolver o labirinto lá fora, muito menos enganar Li. Talvez tenha sido apenas uma coincidência. Tolo Li ainda estava de bom humor e não sofreu nenhum ferimento óbvio. Havia muitos arranhões finos em seu braço exposto. Deve ter sido causado pela passagem pela floresta densa. Irmão mais velho. Tolo Li agarrou o braço de Lin Bai nervosamente. Estou lhe dizendo, há fantasmas aqui. Corra rápido, não deixe que eles te peguem. Depois de dizer isso, o tolo Li olhou em volta nervosamente, com medo de que algo pudesse pular do canto escuro. Será que os fantasmas de que ele estava falando eram aqueles monstros das sombras? Lin Bai sentiu uma dor de cabeça quando pensou naqueles monstros que não podiam ser espancados até a morte e podiam se curar e se dividir toda vez que causava dano fatal. Com base na atitude dos monstros em relação a ele, era impossível que eles não percebessem a existência de Fo Li. Como tolo Li ficou são e salvo aqui. Você viu aquelas sombras? Sombras? Que sombras? Só existem fantasmas aqui. Tolo Li balançou a cabeça como um chocalho. Lin Bai não pôde investigar mais. Isso só poderia ser atribuído à boa sorte de Fo Li. Pode ser que o lendário tolo tenha sido abençoado. Comparado com sua jornada pelos cardos e espinhos, foi um milagre que o tolo Li tenha se machucado apenas levemente aqui. Esqueça. Agora não é hora de bater papo. Vamos deixar este maldito lugar primeiro. Lin Bai puxou o tolo Li e estava prestes a avançar, mas descobriu que não estava se movendo. Há fantasmas aqui, mas também há a aura do mestre. Eu posso sentir isso. O mestre esteve aqui antes, mas esta aura é tão fraca. Cadê o mestre? Tolo Li murmurou para si mesmo. Droga, por que não consigo me lembrar? Onde exatamente está o mestre? Tolo Li parecia ter enlouquecido de repente enquanto batia na própria cabeça. Se o Lin Bai não o tivesse parado a tempo, ele teria se chocado contra a parede ao lado dele. A força era tão forte que Lin Bai tropeçou e quase perdeu o equilíbrio. Que mestre? Lin Bai estava um pouco confuso. Ele viu que o tolo Li estava murmurando alguma coisa e mal conseguia ouvir as palavras pílula, caldeirão, pico da montanha. Ele não sabia o que estava tentando dizer. Vendo que o tolo Li de repente enlouqueceu e gritou alto, Lin Bai rapidamente cobriu a boca com medo de atrair os monstros das sombras. Não seja barulhento. Este lugar é muito perigoso. Eu levo você para sair. Eu quero encontrar o mestre. Lin Bai só podia seguir suas palavras. Ok, vou levá-lo para encontrar o mestre. Esta frase foi muito eficaz. Como esperado, Tolo Li ficou quieto e seguiu obedientemente atrás de Lin Bai. No entanto, no segundo seguinte, quando ele dobrou a esquina, Tolo Li de repente correu para frente na velocidade da luz. Era impossível para ele reagir a tempo. Irmão mais velho, você deveria ir. Eu vou encontrar o mestre. Depois que ele deixou esta frase, sua última sílaba foi arrastada extremamente longa no túnel estreito e longo. Foi um pouco distorcido e sobreposto. Era como se houvesse uma existência desconhecida falando com ele, fazendo com que as pessoas sentissem que sua voz estava enfraquecida. Lin Bai reagiu rapidamente e correu atrás dele. Espere um momento. No entanto, na esquina, a figura de Fo Li brilhou e desapareceu na escuridão. Era como se ele tivesse desaparecido no ar, para nunca mais ser visto. Em um piscar de olhos, ele havia desaparecido. Era como se tudo o que havia acontecido agora fosse alucinação de Lin Bai. Ele olhou para o buraco insondável à sua frente. O túnel estreito e escuro era como o estômago de uma besta gigante desconhecida, engolindo todo o tolo Li. Sem mencionar sua figura, nem mesmo o som de seus passos podia ser ouvido. Apenas a respiração de Lin Bai, que estava um tanto apressada porque ele havia corrido muito rápido, podia ser ouvida. Lin Bai olhou fixamente, seus olhos brilhando com uma luz escura.
Será que houve algum tipo de formação de feitiço? Caso contrário, por que Tololi desapareceria de repente? Ele observou cuidadosamente a situação ao seu redor, mas não encontrou nada. Até as paredes circundantes eram sólidas. Não havia vestígios de qualquer mecanismo. Isso foi estranho. Porque uma pessoa viva desapareceria assim? E estava bem debaixo de seu nariz. Era impossível para ele ter uma técnica de tunelamento. Limbai olhou para o caminho que se estendia nas profundezas da escuridão. Parecia não haver fim para isso. Ele não sabia onde isso levaria. Depois de hesitar por um momento, ele escolheu avançar. Após a perseguição do monstro das sombras, ele não sabia onde estava agora. Além disso, Limbai não era alguém que desistiria facilmente. Não foi fácil para ele encontrar Tololi. Embora ele tivesse escapado, ele não podia simplesmente deixá-lo aqui. Afinal, esta caverna era muito estranha. Quanto mais para trás ele ia, mais escuro ficava. A chama na ponta do dedo poderia originalmente iluminar uma distância de dezenas de metros, mas agora encolheu para apenas 1 metro. Estava apenas dentro do alcance de visão de Limbai. Mais à frente, estava escuro como breu, ele não conseguia ver nada com clareza. Limbai uma vez tentou jogar a chama e sair correndo, mas sempre se apagava de repente. Era como se houvesse alguma existência invisível desconhecida bloqueando-o. Ele só podia dar um passo de cada vez, tateava cuidadosamente o caminho a seguir. Na escuridão, ele podia sentir algum tipo de objeto frio, como se pudesse perfurar a roupa e a luz protetora ao redor de seu corpo, perfurando diretamente seus órgãos internos, como uma cobra fria. Limbai subconscientemente estendeu a mão para tocar o objeto frio. O frio penetrante o fez estremecer. Ele o pegou e viu que era o símbolo que havia pegado da última vez. Anteriormente, ele pensava que Qianran e os outros o haviam deixado para trás. Mais tarde, Qianran não pediu isso a ele, então Limbai se esqueceu disso. Ele o manteve com ele todo esse tempo. Agora, por algum motivo, o cartão emitia uma aura fria. Sua aparência também havia sofrido algumas mudanças. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 127. A porta selada. O cartão ficou preto como o breu, como se tivesse sido tingido com tinta espessa. O padrão no meio era indistinto, como se tivesse sido apagado deliberadamente por um par de mãos invisíveis. No entanto, Limbai sentiu que a forma era como um olho, e ele já tinha visto em algum lugar antes. Ele não pôde deixar de pensar nos enormes olhos de fera que vira na escultura. Inicialmente, ele não sentiu nada ao segurar o cartão. Era leve e sem peso, como se não existisse. No entanto, tornou-se arrepiante e muito mais pesado agora. Limbai não pôde deixar de suspeitar que esta placa pode não pertencer a Qianran e os outros. Além disso, tinha alguma conexão misteriosa com esta caverna. Assim como Limbai estava avaliando o cartão em sua mão, a névoa negra que estava à espreita no escuro se moveu. Limbai não viu que a substância pegajosa no escuro começou a se tornar ativa, assim como os monstros das sombras que haviam sido criados anteriormente. No entanto, neste momento, eles começaram a lutar para entrar no sinal. Limbai sentiu sua mão afundar. A placa que originalmente era apenas um pouco pesada agora parecia pesar 1000 libras. Era tão pesado que ele quase o deixou cair no chão. Como pode ser tão pesado? Então, o padrão da placa tornou-se cada vez mais claro. Era como se a névoa que envolvia a placa tivesse finalmente desaparecido. No entanto, o padrão revelado não era o que ele havia visto anteriormente. Linhas dispersas espalhadas em todas as direções. Eles pareciam bagunçados, mas, na verdade, havia um certo padrão. Eles estavam entrelaçados. Limbai olhou para eles por um momento, e não importa como ele olhasse para eles, eles pareciam um mapa. Este cartão sempre foi tranquilo e nada incomum. Agora que ele estava nesta caverna, parecia que havia sido acordado por alguma coisa. Será que o conteúdo exibido na placa era o mapa desta caverna? Limbai pensou em tentar e avançou de acordo com as instruções da placa. Como esperado, houve um cruzamento. É realmente um mapa. Havia um asterisco no cartão.
Ele não sabia o que significava, mas não havia outros caminhos. Pode-se imaginar o quão especial este lugar era. Lin Bai não pôde deixar de adivinhar. Esta era uma área proibida. Havia coisas que não podiam ser vistas por outras pessoas ou havia algum tipo de bloqueio. Além daquele labirinto poderoso, havia também o monstro das sombras que não podia ser morto e poderia se dividir na caverna. Lin Bai, que estava pensando profundamente, não percebeu que seus olhos estavam cobertos por uma leve camada de gás preto. Ao mesmo tempo, havia uma voz em seu coração chamando-o. Todos os sinais indicavam que havia uma existência especial nesta caverna. Por curiosidade, Lin Bai não pôde deixar de caminhar em direção ao local do asterisco. Depois de tomar essa decisão, a fumaça negra nos olhos de Lin Bai desapareceu como uma maré. Tudo isso passou em um instante sem que Lin Bai percebesse. Talvez fosse por causa do mapa ou outra coisa. Lin Bai na verdade não encontrou nenhum perigo ao longo do caminho. Mesmo o monstro das sombras que o perseguia como um cachorro não o perseguia mais. No entanto, ele não viu aquela poça de substância preta e pegajosa. Era como uma larva no tarso, seguindo-o como uma sombra. Também parecia estar monitorando cada movimento seu. Conforme Lin Bai avançava, a cena à sua frente se tornava cada vez mais aberta. A estrada estreita parecia ter finalmente chegado ao fim, revelando uma luz fraca. Foi como uma longa noite. Finalmente, uma lâmpada brilhante apareceu, dissipando a escuridão e o frio sem fim. Isso significava que a luz mais uma vez desceu sobre a terra. Lin Bai não pôde deixar de acelerar o passo. A luz cada vez mais intensa era um tanto ofuscante. Afinal, ele já havia estado em um ambiente escuro antes, então não estava acostumado. Ele só podia levantar a mão para bloqueá-lo. Quando ele abaixou a mão, ele pôde ver claramente a cena à sua frente. O que apareceu na frente dele foi uma porta incomparavelmente grande. A luz vinha de dentro. Ao mesmo tempo, ele podia ouvir levemente o som de alguém falando atrás da porta. Era como se alguém estivesse falando lá dentro. Essa voz era a voz do tolo Li. Só que ele não conseguiu ouvir claramente o que ele estava dizendo. Lin Bai ficou chocado. Como o tolo Li de repente correu para trás da porta. E como ele abriu a porta. Ele tentou ver com mais clareza pela fresta, mas tudo o que conseguiu ver foi uma luz branca brilhante. Fora isso, ele não conseguia ver mais nada. A porta parecia velha. Lin Bai não pôde deixar de tocá-lo. A sensação em sua mão era extremamente áspera, como se fosse feita de um material de bronze desconhecido e estivesse ali por milhares de anos. Havia padrões complicados desenhados nele, como se fosse algum tipo de formação de matriz. No entanto, ele não tinha certeza. Esses padrões se estendiam por todo o interior, como se cobrissem toda a caverna. Ao mesmo tempo, havia alguns pequenos sulcos, ele não sabia para que serviam. Lin Bai tentou empurrar a porta, mas ela não se moveu. Nenhum poder espiritual poderia ser usado nele. Little Gren e Little He também ativaram seu poder espiritual, mas o resultado ainda foi o mesmo. Ele pegou sua espada rosa e mais poderosa. O que da espada era devasso e frio. No entanto, não poderia nem fazer uma marca branca nele, muito menos abri-lo. Lin Bai suspirou com a robustez da porta. Parecia que seria impossível abri-lo com violência. Lin Bai olhou em volta. Havia uma ranhura no centro do portão. Parecia faltar um mecanismo para ativá-lo. Ele observou cuidadosamente e descobriu que a posição da ranhura era um tanto compatível com o cartão em sua mão. Lin Bai colocou o cartão nele. Na verdade, era perfeitamente compatível com o cartão. Foi simplesmente inacreditável. Estrondo. Um som alto foi ouvido. Junto com o som da caverna balançando, manchas brancas de luz apareceram no sulco. Como vagalumes, eles apareceram na porta. Então, as manchas se conectaram em uma linha e incontáveis fios convergiram, formando um padrão misterioso. Inúmeras engrenagens giraram e a porta foi finalmente aberta. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 128, o sino da Associação de Alquimia. Associação de Alquimia. Este foi o pico mais alto da montanha.
As nuvens brancas eram lentas e imutáveis. Sob o céu, era como se alguém pudesse estender a mão e agarrar as estrelas e a lua. A garça imortal bateu as asas e voou pelo céu azul e nuvens brancas. Por fim, parou neste lindo lugar. Ao lado da falésia, havia um pinheiro acolhedor. Seus anéis de crescimento estavam densamente compactados. Tinha passado por incontáveis tempestades e neve. Sua cor era verdejante, como se fosse um tesouro nas profundezas da floresta. Também carregava a aura do tempo. Era como se a passagem do tempo fosse apenas um estalar de dedos. O mais surpreendente foi que havia um velho sentado de pernas cruzadas no pinheiro. Embora o pinheiro tivesse milhares de anos, seus galhos e folhas não eram grossos. Seria um pouco difícil suportar o peso de uma criança e muito menos de um velho. Este velho era o presidente da Associação de Alquimia, Qin Yuan. O vento soprou e balançou os galhos, mas o velho não se mexeu. Era como se ele estivesse andando em terreno plano. Havia claramente um precipício centenas de milhares de pés abaixo dele e, se ele caísse, correria o risco de ser esmagado em pedaços. Foi realmente assustador assistir. No entanto, ele tinha uma expressão calma. Ele fechou os olhos como se estivesse tirando uma soneca, como se estivesse no meio de uma floresta isolada. Esse tipo de calma e postura não era algo com o qual uma pessoa comum pudesse se comparar. No entanto, a aura ao seu redor era comum. Lin Bai não conseguia sentir nenhuma flutuação de poder espiritual. De repente, o velho abriu os olhos abruptamente. Raios de luz brilhante brilharam em seus olhos, como se pudessem atravessar inúmeras camadas de nuvens e pousar diretamente no local da área proibida. O velho deveria ter sido pacífico e distante dos assuntos mundanos. No entanto, neste momento, ele era como um mar calmo que de repente levantou ondas enormes. Até mesmo todo o pico da montanha foi afetado e ficou inquieto. Quem é esse? Assim que sua voz caiu, o vento se agitou e as nuvens surgiram. A raiva surgiu em seus olhos, fazendo com que o pinheiro abaixo dele tremesse ainda mais violentamente. Isso fez as pessoas se perguntarem se quebraria no próximo segundo. Até a garça imortal ao lado estava assustada. Rapidamente abriu suas asas e voou para o céu azul. Depois disso, ele se transformou em um pequeno ponto preto e desapareceu. No entanto, a raiva de Qin Yuan não pôde ser dissipada assim. Uma enorme quantidade de energia espiritual varreu como uma espada incomparavelmente afiada. Ele golpeou abruptamente as rochas da montanha ao lado dele. O corpo de rocha incomparavelmente sólido de repente se quebrou e se dissipou no ar. Olhando atentamente para o furioso Qin Yuan, havia um medo imperceptível em seus olhos. Era como se ele estivesse com medo de alguma coisa. O que exatamente poderia fazer com que os anciãos da Associação Alquimista revelassem tal expressão? O vento no topo da montanha soprou o manto branco de Qin Yuan, fazendo-o tremular. Ele claramente deveria ser uma pessoa sábia, mas neste momento, ele era como um vajra raivoso. Ele arregaçou as mangas. Um raio de poder espiritual correu e colidiu com um pavilhão não muito longe. Havia um sino antigo pendurado ali. Depois de passar por inúmeras tempestades, a cor do antigo sino havia mudado há muito tempo. Droga! O sino melodioso e surdo tocou de repente, como um raio que atingiu fortemente os corpos de todos. Este som de sino foi extremamente penetrante. Mesmo aqueles que estavam meditando foram instantaneamente acordados com um olhar atordoado em seus olhos. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Imediatamente depois, o som da campainha tornou-se ainda mais urgente. Era como o som de um sino que mexe com a alma e ceifa a vida. Isso atingiu o coração das pessoas uma após a outra, fazendo com que se sentissem um tanto ansiosos e inquietos. Eles nunca tinham visto uma demonstração tão grande de poder. Mesmo a última vez que a Associação Alquimista foi atacada, nunca havia acontecido antes. O que é esse som? Parece ser o som de um sino. O que está acontecendo? Por um momento, todos na Associação Alquimista pararam o que estavam fazendo. Mesmo que estivessem no meio do refino de pílulas e prestes a atingir o estágio de formação de pílulas.
Eles teriam que parar mesmo que a pílula fosse destruída. A primeira regra na associação de alquimistas também era mais atraente. Isso fez com que todos se lembrassem de que sempre que o sinal tocava, todos tinham que parar tudo, por mais importante que fosse. Aqueles que não sabiam a verdade saíram da sala e viram as pessoas próximas a eles correndo em direção ao salão de reuniões com expressões apressadas. Apenas a geração mais velha sabia que este sino só seria tocado quando algo importante acontecesse. Além disso, as pessoas que ligavam eram todas de alto status. Muitos anciãos tinham expressões preocupadas em seus rostos. Fazia muito tempo desde que eles ouviram tal sino. Eles lembraram que a última vez foi quando a associação alquimista estava à beira da morte. O que exatamente aconteceu? Será que alguém invadiu a associação alquimista? Não sei. Quem tem coragem de causar problemas para a associação de alquimistas? Eles estão cansados de viver. O enorme salão de reuniões estava cheio de pessoas. Todo mundo estava sussurrando. A geração mais velha tinha rostos solenes. Eles sabiam da importância do toque do sino e estavam prontos para a batalha. A geração mais jovem nunca tinha visto tal batalha. Eles estavam sussurrando um para o outro, e havia uma atmosfera inexplicável se espalhando entre a multidão. Isso deixou as pessoas inquietas, como se algo grande fosse acontecer em breve. Logo, uma luz branca brilhou e a figura de Qin Jian apareceu no meio. Todos engasgaram. Era o presidente da associação alquimista. O que aconteceu? Até o presidente se assustou. Você deve saber que o presidente está em cultivo a portas fechadas há muitos anos e raramente aparece na frente das pessoas. Há muito tempo, e Qin Juan estava no cultivo de portas fechadas no pico. Todos os assuntos da associação foram entregues ao vice-presidente e alguns outros anciãos respeitados para administrar. Agora, até ele havia saído do cultivo de portas fechadas. Pode-se imaginar que este assunto foi de grande importância. Era muito mais sério do que eles imaginavam. E Qin Juan foi direto ao ponto e o proibiu de ir direto ao ponto. Alguém invadiu a área proibida. Na multidão, as expressões de Zongara, Qianran e dos outros mudaram ligeiramente. Eles não puderam deixar de adivinhar que era Lin Bai quem havia entrado na área proibida. No entanto, ele era apenas um pequeno filhote. Mesmo que ele tivesse invadido a área proibida, não seria grande coisa. Como Qin Jian poderia estar alarmado? Zongaoran estava bem, mas os rostos de Qianran e dos outros estavam ligeiramente pálidos. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 129. Responsabilidade. Não apenas os outros tinham tais dúvidas, mas até os anciãos tinham as mesmas dúvidas. Zhu Zingqing perguntou, no passado, não é que ninguém tem invadido a área proibida sem permissão. O presidente só precisa dar ordens. Não há necessidade de reunir todos. A expressão de Qin Juan era ligeiramente fria e seu tom parecia estar misturado com gelo. Invadir a área proibida é apenas uma pequena questão. Eu só não esperava que ele realmente tocasse nessa restrição. Invadir a área proibida e tocar na restrição eram duas coisas completamente diferentes. Ao ouvir isso, as expressões de alguns dos anciãos mudaram instantaneamente, incluindo Zhu Zingqing. Era óbvio que eles sabiam o que estava acontecendo com a restrição. No entanto, a maioria deles ainda não entendeu. Afinal, isso estava relacionado ao maior segredo da associação alquimista. Apenas um número muito pequeno de pessoas sabia disso. Quando aqueles discípulos comuns viram as expressões daqueles anciãos altamente respeitados instantaneamente escurecidos, eles puderam adivinhar que a restrição não era simples. Neste momento, mesmo que Qianran e os outros fossem tolos, eles também entenderam que poderiam ter se metido em um grande problema. Até mesmo Qin Juan ficou alarmado e a cor em seu rosto diminuiu gradualmente. O lacaio ao lado dele baixou a voz e perguntou com a voz trêmula, o que devemos fazer, irmão Senurqian? Será que Lin Bai tocou na restrição? Os intestinos de Qianran estavam verdes de arrependimento. Ele não deveria ter armado essa armadilha para se vingar de Lin Bai. Agora, ele até se envolveu. Olhando para as expressões das poucas montanhas no topo, pode-se dizer o quão sério era o assunto.
Quem mais poderia ser além desse garoto? Ele entrou sozinho. Não pensei que esse garoto teria tanta habilidade e traria tantos problemas para nós. Era inútil dizer qualquer coisa agora. Quem teria pensado que Lin Bai, que estava prestes a morrer, seria capaz de fazer tanta bagunça após o incidente? As poucas pessoas que conspiravam com Qian Han estavam tão nervosas que seus rostos ficaram pálidos e gotas de suor apareceram em suas testas. Então o que devemos fazer agora? Devemos tomar a iniciativa de confessar nossos crimes e contar aos anciãos sobre este assunto. Qian Han bateu diretamente em sua cabeça. Você é estúpido. Se você disser isso agora, não estará se enviando para a morte. Ele olhou em volta e encontrou o olhar de Zongaoran. Zongaoran parecia ter sentido o pânico deles e balançou a cabeça sem pestanejar. Ele deu-lhes um olhar reconfortante, indicando que não deveriam agir precipitadamente. Qian Han parecia ter encontrado sua espinha dorsal. Ele recuperou um pouco de calma e tranquilidade. Está tudo bem. Não entramos na área proibida por engano para acionar a restrição. Tudo foi feito por Lin Bai. Não tem nada a ver conosco. Não entremos em pânico. Mas, nós levamos Lin Bai para, antes que ele pudesse terminar, Qian Han cobriu a boca e disse ferozmente, você está falando tão alto. Você quer morrer? Você está tentando deixar todo mundo saber. Ele disse palavra por palavra, eu já disse que esse assunto não tem nada a ver conosco. Você entende? Zhu Zingqing, que estava parado nos degraus, varreu o chão com o olhar. Quando ele teve um vislumbre de Qian Han e os outros sussurrando um para o outro, ele não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente. Neste momento, os outros anciãos e mordomos estavam contando o número de pessoas, tentando descobrir quem era tão ousado. Presidente, exceto os discípulos que estão temporariamente impossibilitados de voltar do treinamento fora, todos chegaram. As sobrancelhas de Qin Juan estavam bem unidas. Todo mundo chegou. Esses discípulos lá fora confirmaram suas identidades. Devemos evitar o fenômeno de alguém fingir ser outra pessoa. Todo mundo chegou. Suas identidades também foram confirmadas. Ao ouvir isso, todos ficaram um pouco confusos. E pensar que todos da Associação Alquimista estavam aqui. Pode ser que alguém de fora tenha entrado sorrateiramente. Quem na Terra é tão detestável? Eles não apenas tiveram a coragem de se infiltrar na Associação Alquimista, como também invadiram nossa área proibida. Poderia ser alguém da seita da medicina? É muito possível. A seita da medicina tem um profundo rancor conosco. Há muito tempo que estamos em desacordo. Isso é algo que eles fariam. É realmente muito detestável. Desta vez, devemos buscar uma explicação da seita da medicina. Zongaoran olhou para as pessoas ao seu redor que estavam cheias de justa indignação. Ele nunca pensou que as coisas chegariam a tal estado. Ele abaixou a cabeça com culpa por algum motivo. Havia outra pessoa que estava preocupada com ele. Aquele era Shen Yan. Ele olhou em volta e descobriu que Lin Bai realmente não estava aqui. Ele queria procurar Lin Bai desde o início, mas não havia ninguém na sala. Ele pensou que estava na parte de trás da montanha. Afinal, era a primeira vez de Lin Bai na Associação Alquimista. Ele não sabia como soava o sino. Ele só poderia enviar uma transmissão de voz para Lin Bai, mas não houve resposta. Não houve resposta alguma. Meio-dia já havia se passado. Logicamente falando, era impossível para Lin Bai não perceber um movimento tão grande, e ele não havia aparecido até agora. No entanto, o que ele mais temia era o que vinha primeiro. Há um novo discípulo chamado Lin Bai. Ele foi trazido aqui por Shen e ainda não chegou. Como Lin Bai havia entrado e saído da biblioteca, ele não havia passado por nenhum dos outros locais, exceto pela competição anterior. Como resultado, todos quase se esqueceram dele. Agora que ele foi mencionado, algumas das pessoas que viram Lin Bai perceberam que ele ainda não havia chegado. As expressões de Qin Juan e Zhou Zengqing mudaram ligeiramente. É assim mesmo? Onde está esse Lin Bai agora? Todos se entreolharam, mas nenhum deles conseguiu responder. Acho que o vi indo em direção à biblioteca.
Não sei para onde ele foi depois disso. A biblioteca não ficava longe da área proibida. A expressão de Qin Juan tornou-se ainda mais feia quando ele pensou nisso. Seu olhar penetrante era como uma montanha verde imponente, pressionando fortemente o corpo de Shen Yan. Lin Bai é seu discípulo. Você não disse a ele para não invadir a área proibida? Shen Yan caiu de joelhos com baque, suor frio escorrendo em sua testa. Eu já disse a ele antes, mas... Zongoran ficou muito feliz quando viu isso. Olhando para a raiva de Qin Juan, Shen Yan também pode estar implicado, o que era exatamente o que ele queria. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 130. Fúria de Qin Juan. Já que você o avisou, porque ele ainda invadiu a área proibida. O olhar inexpressivo de Qin Juan passou por Shen Yan. Ele podia sentir uma pressão tremenda vindo de cima de sua cabeça. Ele abaixou a cabeça e gotas de suor do tamanho de grãos de feijão escorreram por suas bochechas e caíram no chão. Era como se ele carregasse uma força tremenda em seus ombros e não pudesse respirar sob a pressão da montanha imponente. Zhu Zengqing não pôde deixar de dizer: pessoas comuns não entrariam na área proibida sem permissão. Talvez haja outra razão por trás disso. Além de Lin Bai, quem mais entre vocês viu pessoas suspeitas vagando pela área proibida? Ao ouvir sua pergunta, Qianran e os outros ficaram um pouco inquietos, mas ainda fingiram estar calmos, rezando para que suas ações anteriores não fossem vistas por ninguém. No entanto, as coisas não correram como eles desejavam. Eu vi Qianran e os outros passando mais cedo. Não se sabe quem disse isso, mas Qianran e os rostos dos outros ficaram pálidos. O que os cumprimentou foi o olhar ardente de Zhu Zengqing, como se ele pudesse ver através de todas as conspirações e esquemas. Quando vocês dois saíram, eu vi vocês dois sussurrando um para outro secretamente antes. Diga-me honestamente, por que vocês dois chegaram perto da área proibida antes? Qianran e os outros fingiram estar calmos enquanto saíam do grupo. Sua voz aparentemente calma estava misturada com um pouco de tremor. Estávamos apenas de passagem. Seus olhos piscaram. Eles apenas abaixaram a cabeça para olhar para o lado oposto e não ousaram encontrar o olhar de Zhu Zengqing. Esse olhar era obviamente um olhar culpado. Como eles poderiam escapar dos olhos de Zhu Zengqing? Então você estava apenas passando, disse ele significativamente, como se acreditasse nas palavras de Qianran. Os poucos deles não puderam deixar de dar um suspiro de alívio. No entanto, no segundo seguinte, Zhu Zengqing de repente levantou a voz, assustando-os tanto que tremeram. Já que vocês estão apenas passando, então por que estão todos tremendo? Do que vocês estão com medo? Por que você não se atreve a levantar a cabeça? O rosto de Qianran estava mortalmente pálido, sem nenhuma cor de sangue. Ele gaguejou por um longo tempo, incapaz de falar. Eu. Lembro que todos vocês têm um antigo ressentimento com Lin Bai. Você atacou Lin Bai secretamente e o jogou na terra proibida por vingança. As palavras de Zhu Zengqing foram um pouco diferentes, mas não estavam longe da verdade. Qianran e os outros ficaram imediatamente sem palavras. Eles só podiam se forçar a dizer, não. Afinal, era apenas um palpite e ele não tinha nenhuma evidência. Agora que não se sabia se Lin Bai estava vivo e era uma questão se ele poderia sair vivo da área proibida, não havia nada que os anciãos pudessem fazer se insistissem em não admitir isso. O pequeno plano de Qianran era bom, mas, infelizmente, a força mental de seu companheiro de equipe porco não era boa. Suas pernas tremiam e ele se ajoelhou no chão. Não lançamos um ataque furtivo contra ele. Montamos uma armadilha para atrair Lin Bai. Assim que essas palavras foram ditas, Qianran e Zungaoran queriam estrangulá-lo até a morte. No entanto, era tarde demais para detê-lo. Qianran ficou rígido no local. Havia apenas um pensamento em sua mente, e era, acabou. A expressão de Qin Juan mudou. Uma enorme quantidade de poder espiritual varreu como um tsunami. O discípulo cuspiu sangue e caiu no chão. Era óbvio que ele estava gravemente ferido. Uma corrente de ar invisível estava se espalhando rapidamente em todas as direções com ele como centro.
A flutuação do poder espiritual foi tão forte que até o ar ficou distorcido. Mesmo os outros anciãos com profunda força de cultivo deram meio passo para trás. Eles ficaram surpresos que a energia espiritual de Qin Jian aumentou bastante. Ele provavelmente progrediu um pequeno passo após esse longo cultivo solitário. No entanto, eles nunca o viram perder a paciência assim. Por um momento, eles não ousaram falar. Você sabe quantos problemas você causou à associação alquimista por seus desejos egoístas. Os discípulos restantes pararam de lutar e se ajoelharam um após o outro. Presidente, por favor, poupe-nos. Realmente não sabemos por que Lin Bai tocou na restrição. Se soubéssemos que isso aconteceria, definitivamente não teríamos feito uma coisa não tão estúpida. Qianran olhou hesitante para Zongaoran. Embora tenham sido eles que fizeram isso, Zongoran foi quem instigou. Pensando nisso com cuidado, eles também não estavam sendo usados por outros para atacar a força de Shin ao lidar com Lin Bai. No entanto, a situação atual era algo que ninguém esperava. Zongaoran se preparou e se destacou. Presidente, não faz sentido culpá-los agora. Por que não pensamos em como lidar com esse assunto? Devemos enviar pessoas para a área proibida. Ele também não queria defender Qianran sob a raiva de Qin Jian. No entanto, se ele não falasse, Qianran provavelmente desistiria dele para se proteger. Quando essa hora chegasse, seria problemático. Agora que ele se levantou, pelo menos daria a Qianran e aos outros um sinal e uma atitude. Não havia necessidade de arrastar todos para a água. Até então, ninguém seria capaz de escapar. Seria melhor para ele correr lá fora. Pelo menos ele seria capaz de lutar por Qianran e os outros. Qianran e os outros rapidamente entenderam essa lógica e abaixaram a cabeça sem dizer mais nada. O status de Zongaoran era maior que o deles, e ele tinha o apoio de um mestre de nível ancião. Se eles o entregassem, ofenderiam o ancião. A essa altura, ninguém seria capaz de lidar com ele e o resultado seria ainda pior. E Qin Juan tomou uma decisão imediata e disse: Ancião Zhou, Ancião Qian, Ancião Li. Alguns de vocês, venham comigo para a Terra Proibida. Ele chamou os nomes de algumas pessoas. Eles eram todos anciãos poderosos. Quanto aos anciãos restantes, eles formaram uma formação fora da Terra Proibida para protegê-los caso algo inesperado acontecesse, e também para ajudá-los. Um grupo de pessoas chegou à entrada da Terra Proibida de maneira grandiosa. Deve ter passado muito tempo desde que este lugar era tão animado. No entanto, assim que chegaram fora da área proibida, encontraram uma pessoa deitada em uma placa de pedra não muito longe. Qianran e os outros que foram trazidos imediatamente revelaram expressões assustadas. Essa expressão era como se eles tivessem visto um fantasma, porque essa pessoa não era outro senão o tolo Li que eles empurraram para a área proibida. Eles claramente se lembravam de que o tolo Li havia sido empurrado para a área proibida, mas então quem apareceu aqui agora? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.